Pessoal, aqui é FX Baggio, Signa 101, sinal mais forte está aqui. Todas as terças e quintas às 20 horas. Nosso show eclético de negócios, energia, agro, tecnologia, saúde, wellness, ciências e outras tendências. Te espero lá. E não esquece, Signa 101, sinal mais forte está aqui. 101 FM. FX Baggio, Signa 101. O sinal mais forte está aqui. Maravilha, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui de volta ao estúdio da Rádio 101 FM com alguns convidados. Vamos apresentar aqui em breve para vocês. Enquanto isso, deixa eu encontrar o ponto exato para fazer a nossa abertura do programa aqui. Tem muita anotação aqui no WhatsApp. Mas, caros ouvintes de nossa comunidade, grato por sua audiência. O nosso show FX Baggio, ao vivo, terças e quintas, às 20 horas. E para quem está sintonizado na nossa frequência 101.9 ou para ouvintes de qualquer lugar do mundo, acesse nossa web radio através de radio101fm.com.br. Para participar de nosso show com perguntas, sugestões, nos siga nas redes sociais, principalmente no nosso canal do YouTube, o FX Baggio _Enercore com K. O nosso programa é eclético de música, negócios, energia, agro, tecnologia, saúde, wellness, ciências e outras tendências, inclusive turismo, que vamos abordar bastante. Vou começar aqui com o nosso amigo, o presidente da CIL, o Vigers. Vigers, só fala um pouquinho, faz o teste aí, chega próximo do microfone e acompanha o nosso RPM aqui, por gentileza, Vigers. Boa noite, Baggio. Boa noite aos meus amigos de bancada. Estamos aqui para mais uma noite de conversas interessantes. Show. Agora o prezado presidente da parte turística, Valdir Della Justina. Se pudesse apresentar, Valdir. Bom, boa noite a todos. O Conserra, Valdir, eu tenho um pouco de dificuldade. O que quer dizer esse termo? É o Conselho de? É o Conselho da Serra Catarinense. Então, são todos os membros as pessoas que lidam com turismo, secretários de turismo, diretores de turismo, gestores de turismo, e empresários, então, tanto da área pública como da área privada também. Perfeito. E agora o nosso convidado também, acho que é a primeira vez, né, Beto? Isso. Posso chamar Beto? Beto. Teu nome mesmo é Alberto? Não, Alberto Engel. Engel. Beto, você é secretário, é o diretor executivo da ACIL, Associação é isso? Empresarial de Lages. Ok. E aí, no dia a dia, quais suas funções lá, como é que você opera lá na ACIL? A associação, ela tem a finalidade do desenvolvimento da classe empresarial, desenvolvimento do empresário, e baseado nessa premissa, a minha função é fazer a articulação. Eu articulo a vida dos empresários, articulo eventos, articulo várias funções lá dentro, né? A recuperação que ocorreu após a pandemia no setor de turismo no Brasil são números que impressionam. Então vamos ver de 2023 para cá, e nós tivemos em 2021, que estávamos no meio da pandemia, com 745 mil turistas visitando o Brasil. Já em 2022, já com a retomada, já vamos para 3 milhões e 800. Aí, em 23, com quase 6 milhões, 24 com quase 7 milhões, e agora em 25 já atingimos 9 milhões e 300, e em 2026 já estamos próximos de 10 milhões de visitantes estrangeiros. Isso é bastante, mas não é o suficiente ainda, porque o Brasil tem potencial para muito mais. Mas esse crescimento, ele representa um crescimento muito grande em função as atrações do Brasil, a diversidade, a natureza, ao ar puro, a tantas qualidades que o Brasil tem, e é isso que nós temos que procurar divulgar assim fora no Brasil afora e do mundo afora, né? E a gente tem tido, em especial assim no Brasil, esse crescimento, e Santa Catarina também é um expoente que em seguida também eu posso expor. Perfeito. Vigers, como você está vendo agora
pelo que eu lembro da última entrevista que a gente teve em janeiro, você falou que iriam para Portugal, um evento lá, algo nesse sentido aí. E pelo que depois a gente conversou, vocês de fato foram. É isso? Isso mesmo. E como foram os resultados? Como foi Nós- essa viagem? Nós participamos lá em Beja, da UV Beja, que é a maior feira agropecuária de Portugal. Tivemos um stand grande lá, oferecido pelos nossos amigos da Associação Empresarial de lá. Foram de Lages, da região, foram as 14, 15 pessoas, mais os professores do IFSC, que na verdade que organizaram, que começaram essa integração. Agora, no mês de outubro, eles virão novamente ao Brasil, na Expo Lages, e nós participamos lá com um stand chamado Expo Lages Europa. E em 2028, nós voltaremos a participar da UVBeja com o stand da Expo Lages Europa. Então, levamos lá alguns produtos nossos, regionais, e o que fez muito sucesso lá foi o melato da Bracatinga. Um produto que poucos conheciam e que fez muito sucesso. Perfeito. Então, o melato, eu acho que o mel é uma das coisas que está sendo proibida lá nos Estados Unidos, ou está com a taxação lá nos Estados Unidos, né? Permaneceu o mel, né? Me Não parece foi? que permaneceu. O mel permaneceu. Então, mas esse fez bastante sucesso lá em Portugal. Apesar que melato não é considerado mel, né? É Pode verdade, ser eu que não escape. sei. Pode ser que escape, não sei. Eu também não sei. É verdade. Eu tive pouco tempo de dar uma olhadinha, olhei rapidamente A lista, né? a lista, Muito o que extensa. entrou, o que não entrou. Perfeito. Então tá, agora eu convidaria para a gente escutar aqui o nosso comentário do nosso correspondente lá na Europa. E vamos escutar um pouco o que ele tem para dizer aqui. Buonasera, sono Fausto Pieroni dall'Italia e vi do alcuni aggiornamenti riguardo l'economia e la finanza del turismo italiano. L'Italia riceve ogni anno 75 milioni di turisti internazionali che arrivano da ogni parte del mondo e 180 milioni di turisti italiani. Rappresenta quasi l'11% del PIL, ovvero prodotto interno lordo, equivalente al vostro PIB, diciamo, brasiliano, e forza lavoro del 13% del totale lavoratori. In euro si traduce in 185 miliardi ed incide sul PIL per una produzione di 237 miliardi come indotto. Gli stranieri prediligono spendere in città d'arte 21 miliardi, mare 8 miliardi, montagna 3,5 miliardi. Il resto è disperso in varie situazioni. Per quanto riguarda le regioni più frequentate da turisti, abbiamo tra le prime 4 Lazio, ovviamente con Roma, Lombardia, Veneto e Toscana. Quest'anno le previsioni sono in aumento. Per quanto riguarda gli incassi generati, gli italiani scelgono più l'Italia. E questo è un dato molto importante perché si sta andando sempre più verso la qualità. Per quanto riguarda invece l'accordo Europa-Mercosur, abbiamo avuto un'esperienza non bella in Italia perché è arrivato un carico di caffè totalmente pieno di batteri e di altri insetti che è stato rimandato. Bisogna allineare prima tutti i controlli sanitari e poi vedere come fare gli scambi commerciali. È tutto in esperimento. Vi saluto, una buona serata a voi da Fausto Pieroni e rimanete sempre in ascolto di FC Sbaggio. Grazie, Fausto. Bom, eu queria convidar e fazer um comentário aqui. O Fausto ele aborda duas coisas ali pelo que entendi. O número 1 é a parte do turismo. Ele fala um pouco aí dos números da Itália, né? A Itália, pelo que ele fala, recebe 185 milhões de turistas por ano. Né? Assim, não é a primeira vez que eu vejo esse número. Eu tinha um infográfico dos todos os países, os principais países, quanto que recebem de turistas. A Espanha é o primeiro,
na verdade. Vou agora para o português, tá? Por isso que eu falo que 10 milhões no Brasil a gente comemora, mas ele é um número muito aquém. Se considerar que a Itália tem o quê? 40, 50 milhões de habitantes, vamos dizer assim, 20% do Brasil. Então nós temos ainda um oceano de oportunidades para explorar. Eu também tenho os números dos países que mais visitam o Brasil aqui. Nós tivemos no ano de 2025 3 milhões e 300 mil argentinos visitando o Brasil. Segundo país, 800 mil chilenos. E, pasme aqui, Estados Unidos com 760 mil turistas também, que vieram para o Brasil. Depois vem o Paraguai e o Uruguai na sequência. Então é o terceiro, Estados Unidos? É o terceiro, né, potencial em turista, e inclusive, em especial aqui em Santa Catarina, em função da modernização do aeroporto, que é modelo hoje, um dos melhores do país, tem incentivado muito e facilitado muito a vinda dos europeus e também dos americanos, né? Mas ainda estamos muito aquém e muita coisa para ser divulgada, porque o europeu, o americano tem o mundo tem uma visão diferente do que é o Brasil. Eles pensam muito no carnaval, na violência, na coisa que, na verdade, a gente acaba falando demais de coisas que não são positivas e esquece de tanta beleza que o Brasil tem. O Brasil tem as belezas, sem desprezar nenhum país da Europa, mas tão iguais, tão bonitas quantos. Eu tenho a oportunidade de conhecer muito bem a Itália, né, e também outros países, e a gente tem aqui condições. É claro que a gente precisa melhorar muita coisa ainda no Brasil, mas também de atingir números muito melhores no turismo. Agora, só aqui na Serra Catarinense, né, na área de escopo aí, né, o estado, pelo que eu lembro, o estado de Santa Catarina, acho que recebeu aí um pouco mais de 500 mil turistas, né, em 2025. Não sei se eu estou certo ou errado agora. Mas na nossa região aqui, tem um objetivo, por exemplo, em 2026 ou até 2030... Valdir, com que número que vocês trabalham assim para ter um norte? Então, só para te passar os números, a Argentina, em Santa Catarina, mandou para o Brasil mais ou menos 500 mil, né? Segundo o Chile, com 200 mil turistas, depois vem o Uruguai, que já é um país menor, e o Paraguai, em torno de 10 mil. 2026 já houve um fenômeno um pouco mais baixo assim de frequência, em função da mudança da economia, a abertura do passaporte, a liberação do passaporte, do visto, aliás, não do passaporte, do visto dos americanos, a essa proximidade do presidente argentino com o presidente dos Estados Unidos, e muitos optaram por fazer turismo em outros locais, né? E o ano de 2026 não foi dos melhores, mas também teve um crescimento positivo. E há uma expectativa muito grande, né, em função a tudo que oferece Santa Catarina, de praias, não só de praia, de águas termais, de serra, de belezas naturais, que aos poucos a gente está conseguindo divulgar e o mundo está conhecendo. Mas aqui na Mures, assim, como que vocês... Que número vocês estão buscando assim por ano na Mures? Então, a gente não tem muitos números aqui, infelizmente, mas eles estão sendo compilados, e a gente teve um crescimento, por exemplo, vamos falar da cidade de Urubici, que hoje é uma referência, a exemplo de São Joaquim e Bom Jardim também, tiveram um crescimento de 15% em relação ao ano passado. Ótimo. Obrigado. Eu ia perguntar agora para o Beto. Beto, você... pelo que eu entendo, estava trazendo uma novidade aí, né? Se puder, por gentileza, mencionar para a gente aí o teu projeto lá na CIL. Exatamente, eu agradeço. A CIL, ela é um movimento do desenvolvimento, né? Então, há 86 anos que ela completa este ano, em agosto, ela sempre está buscando o quê? O desenvolvimento em vários setores e várias áreas da nossa comunidade em geral. Então, por ser esse movimento do desenvolvimento, tem várias ações que ocorrem internamente na CIL, tanto para os associados quanto para os não associados, né? E mais empresários que têm um impacto direto. Existem vários movimentos, aeroporto,
a BR-282, a Orion Park, enfim, vários movimentos que nasceram da CIL e que impactam diretamente na nossa sociedade e na nossa economia aqui na região de Lages. E para contemplar esse movimento do desenvolvimento, a CIL está lançando esse mês, no mês de agosto, no dia 11, 12 e 13, uma conexão entre empresários. E esse movimento se chama Conex Empreender. Então, o que ele agrega? Ele agrega 18 núcleos setoriais e multissetoriais de várias esferas, núcleo de contadores, núcleo de dentistas, núcleo de cervejeiros, núcleo de gastronomia, enfim, vários nichos de mercado da nossa cidade. E esses nichos de mercado buscam uma capacitação durante 3 dias. Essas capacitações vão desde do setor da gestão do negócio, quanto a apresentação de produtos. Por exemplo, o núcleo de gastronomia vai fazer uma oficina como apresentar produtos a seus clientes. Isso impacta no turismo, que impacta na economia, que impacta em tem toda uma cadeia de impacto que causa esse movimento. Então, a gente espera um público de mais ou menos 400 empresários por dia circulando na associação. Dentre os palestrantes estará o Daniel Keller, que é um grande palestrante, uma pessoa ímpar no que tange ao desenvolvimento social e principalmente nesse movimento de NR1, onde as lideranças empresariais precisam estar em equilíbrio com a finalidade e o propósito do seu colaborador. Então, quando existe esse equilíbrio, está dentro da NR1 e o impacto é positivo para todos. Então, o Daniel Keller estará palestrando no dia 11 de agosto. No dia 12 de agosto, teremos 2 palestras. O Fabrício Hopes, que ele fala sobre vendas em WhatsApp com uso de inteligência artificial, que é a tendência. E também a Laine Valgas, que ela é apresentadora da RBS, vem com uma pegada mais feminina, vou falar assim, para um público mais feminino, um público. Hoje o nosso núcleo mais forte é o núcleo de mulheres empreendedoras. As mulheres estão com uma capacidade técnica muito, muito avançada em relação ao desenvolvimento empreendedor. E a Laine Valgas vem brindar, né, com essa palestra. E no dia 13 de agosto, tem uma parceria com o Sebrae, então vai ser um dia inteiro de oficina de IA, inteligência artificial, que vai capacitar os empresários ao uso da ferramenta, na parte da manhã com palestra e na parte da tarde a parte técnica. Legal. E você tem assim alguns números assim que você espera? O que você está planejando aí colher de resultado aí quantitativo, se você puder? O impacto ele vai além do financeiro, mas assim, em termos só para entender, em termos de investimento que a CIL faz, a operação do Orion Park, por exemplo, ela tem um impacto muito grande na receita do município. Acho que em torno de quantos milhões, Vigers? 200 milhões. Por ano. Então, assim, esse é o impacto que nasceu... 200 milhões é o quê, Vigers? 200 milhões é o faturamento gerado no Orion Park. Tá. E esse faturamento, ele nasceu da onde? Ele foi um projeto embrionário dentro do núcleo de inovação da CIL. Então, a gente não tem como mensurar uma ação a nível financeiro, mas o impacto de qualificação de mão de obra, de uma pessoa que trabalha com IA, o retorno que ela tem financeiro é muito maior que uma pessoa que não tem uma instrução para esse, vamos dizer, para esse nicho tecnológico. O salário é um salário muito mais alto, né? Sim. Então acaba impactando eu não estava nem mencionando só o financeiro, né? Quantitativo financeiro, mas quantitativos no geral, né? Quantas pessoas impactadas ou algo nesse sentido, só... Diretamente, no primeiro dia, 400 pessoas impactadas, no segundo dia, 400 empresários, tá? No segundo dia, mais 400 empresários e no terceiro dia, 120 empresários no curso. Então, gira em torno de 1.000 empresários ao longo desses 3 dias. Legal. Perfeito. Vamos para um break aí, pessoal, e a gente volta aí na sequência. Pode ser? Perfeito.
Olá pessoal, ouvintes da 101, aqui é FX Bagio. Confira mais uma alternativa na programação da 101 FM. Estaremos ao vivo 2 vezes por semana, das 20 às 21 horas, terças e quintas. O nome do meu show é FX Bagio Signal 101. Show eclético que, além de músicas, vai analisar economia, investimentos, negócios, tecnologia, saúde e wellness, ciências e outras tendências. Esperamos vocês. FX Bagio Signal 101. FX Bagio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Maravilha, pessoal. Agradecemos sua audiência aqui no segundo bloco do FX Bagio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Knowledge is Power, Signal 101 is Stronger. Voltamos aqui então com nossos 3 convidados. O Wiggers, presidente da CIL, o diretor executivo da CIL, Beto Engel, se eu pronunciei corretamente. Exato. E o seu Valdir Della Justina, presidente, eu sempre tenho dificuldade, Conserra, né, Valdir? Conserra. Pessoal, o que vocês estão agora, uma opinião, se vocês aceitarem o desafio, 1 minuto no máximo de cada um contadinho. O que Wiggers, que você está achando da economia nesse momento, na nossa região, vis-à-vis o que está acontecendo no Brasil? Eu acho que a gente está muito dependendo do tarifaço que saiu hoje, era muita expectativa. Primeiro, lá desde o início do ano, era o setor madeireiro que foi atingido e ele conseguiu substituir as suas exportações para outros mercados e está quase estabilizado. No mais, a economia de Lages vai bem. O que não vai bem é a economia do Brasil. Quanto mais produz, mais paga imposto. É uma loucura. A quantidade de imposto é uma loucura. Uma expectativa e uma atenção muito grande agora pela reforma tributária, que ninguém sabe como é que vai ser, ninguém sabe que tamanho vai ser e ninguém sabe quanto vai se pagar ou como vai se pagar. Então, estamos de novo vivendo de esperança. O que a gente vê aí, as contas gerais do mercado aí, que a chamada colcha de retalho, que são esses vários programas aí que fica um em cima do outro, né? Acho que é um bom nome, colcha de retalho. Esse ano, calculado em 160 bilhões o custo, é mais ou menos isso aí, não sei se vocês estão trabalhando com esse número ou não, né? O mercado como um todo está falando em 160 bilhões aí. Esse é o nosso custo aí do que estão colocando em prática aí, né? E agora, falando-se, por exemplo, Lages está bem, o Estado, na opinião de vocês, está bem também? Valdir, o que você acha do Estado de Santa Catarina como um todo, não só na parte de turismo? O que você tem visto por aí? Eu vejo que o Estado de Santa Catarina, ele é um caso à parte, né? Eu acho que nós temos assim um dos melhores PIBs do Brasil, vai muito bem, mas a gente sempre vê essas coisas com muita preocupação, né? Isso que o Wiggers falava aí da taxa, dessa imposição dos Estados Unidos, eu acho que o Brasil tem que ter a coragem de buscar novos mercados e eu vejo aí os números que ao mesmo tempo que caiu 13% a exportação para os Estados Unidos, cresceu 22% para a China. E outros países que estão dispostos a comprar do Brasil. Falando-se em economia, eu entendo sim que o Estado vai bem, que Lages vai bem, mas às vezes nem tudo aparece na mídia a realidade. A gente vê muita empresa com dificuldades, né? E isso é uma coisa que não aparece tanto, né? E mudança de mercado, principalmente para o varejo, né? E uma outra coisa que eu quero sim chamar a atenção, o Wiggers falou aqui da reforma tributária, é a consciência que a gente tem que o mundo vai mudar nisso também. E que a taxação agora vai ser, a arrecadação vai ser pelo consumo. Então, se você é um município que vende bastante, que fatura bastante, você vai ter bastante imposto. Se você é um município pobre,
você vai ficar pobre. Então, Continuar é pobre. Acho que- um bom, excelente ponto. Como que, daí falando em estratégia, como que Lages está posicionado vis-à-vis essa nova realidade? Vai lá, eu acho que é excelente esse ponto aí. Esse ponto é importantíssimo. Né, Beto, a hora que Porque- você quiser falar disso aí também fica à vontade. Porque, aí, tá? como o recolhimento vai ser no consumo, cidades industrializadas que não têm grande consumo terão grande dificuldade. Inclusive Lages, que tem uma agregação de valor de 46% industrial. Então Lages é uma cidade industrializada e tem baixo consumo, população relativamente baixa e rentabilidade, digamos, renda per Olha. capita também baixa. Então Lages terá muita dificuldade. A gente já sabe, desculpa até, mas foi esse aí o calcanhar de Aquiles. Já era, me parece que o Grande Norte agora, eu não sou tão entendedor quanto vocês do que está acontecendo aí no dia a dia da nova política tributária como um todo, no planejamento aí dos próximos 30 anos, talvez, né? Até ficar tudo migrado e, né? Eu acho que é isso que 50 anos. 50 anos. Então, me parece que a cidade tem que ser posicionada para o futuro, para se tirar vantagem disso que está sendo posicionado, é ou não é? O que parece para vocês que estão olhando isso aí? Toda cidade sempre lutou, e até existia guerra fiscal em função disso, lutou para ter produção industrial, Perfeito. certo? Porém, agora... É um reposicionamento que precisa ser pensado, gente. Me parece Né? que embora a industrialização não é mais importante. Não é. Tem que fazer uma transição agora. Eu digo assim, urgente. Né? A tendência da NR1, que ela vem acompanhando todo o movimento do trabalhador, eu vou falar assim, desde 1800, na época dos escravos, que o trabalhador era visto de uma forma, como objeto, depois passou pela Revolução Industrial, o Henry Ford passou a ser um processo, depois foi se desenvolvendo e hoje chegamos na empresa sensível, que ela faz o quê? Ela vai potencializar a terceirização da mão de obra, esse é o primeiro ponto. Isso vai ser muito grande, porque a lei trabalhista ela ficou muito difícil para a empresa consolidar e a terceirização vai ser uma tendência. E automaticamente a gente está num cenário globalizado. Então, se você observar, hoje o nosso concorrente não é Correia Pinto. O nosso concorrente é a China, o nosso concorrente é Estados Unidos, é África. Então, o nosso concorrente ele está no mundo. Quando você compra um livro, o livro veio dos Estados Unidos, cara. Então, assim, uma coisa... Sim, eu concordo, mas assim, o que a gente está chegando, e todos vocês estão, né, a gente está discutindo assim no ápice do nosso programa, daqui a pouco, né, voa, né, mas é para dizer bem isso aí, vis-à-vis o que está acontecendo tributariamente no Brasil agora, o que está se apontando para os próximos 50 anos, a cidade precisa ser planejada para maximizar o retorno que vai acontecer à medida que isso está se desdobrando. Independentemente do que for dito, e né, é o posicionamento, o Norte está apontando para isso. Precisa ser, de alguma forma, ter políticas de estímulos, exato, para isso, e isso foi... Obrigado por estar falando esse negócio aí, porque é exatamente o ápice da nossa discussão hoje. Nós vamos gerar emprego na China. Nós vamos gerar emprego na China, porque se não é mais interessante trazer indústria para o município, para o estado, para o Brasil, vai ser industrializado na China, claro, e nós só vamos consumir. E outra... Da onde nós vamos ter renda para isso? E assim, quanto foi vamos dizer assim, a onda de a China produzindo as coisas e ao longo do tempo se provando com qualidade, se comprovando com um bom comércio, com um comércio confiável. O difícil vai ser colocar o Brasil como um todo como um lugar que se produz e se consome interno, produto brasileiro mesmo. E aí se planejar para que isso aconteça, né? Treinar mão de obra, políticas públicas, esse tipo de coisa. Quem está vendo isso cedo e começar a trabalhar em prol disso aí, colocar o Norte, seguir, vamos dizer assim, estrategicamente e persistentemente, é que vai ganhar. Né? Eu estou entendendo.
Certo? Eu Porque queria senão, se a nossa morosidade de Lages, todo mundo sabe da morosidade aqui, né? Nós somos morosos, né? Em relação a outros lugares, são mais rápidos que a gente, né? Eu queria comentar Geralmente. alguma coisa sobre Pode? isso. Na verdade, era exatamente esse ponto que eu queria comentar. Vamos avaliar Santa Catarina hoje. A Serra Catarinense é a região mais preservada do estado. Qualidade de água, de ar puro, temperatura, tudo. Porém, somos a região com mais dificuldade, com os menores índices de DH em vários municípios. E o que se deve isso? Então, o que eu tenho falado muito, como eu estou muito envolvido com o turismo, eu chego ali no Cerrito e eu falo assim, nós vamos continuar produzindo feijão, criando gado, plantando batata, plantando tudo, mas quem vai trazer dinheiro mesmo é o turismo. É essa conscientização. Isso eu falo em todos, vão continuar produzindo maçã, mas dinheiro novo mesmo e é o turismo. Nós temos coisas, até vou sair um pouquinho da curva do comentário aí, nós temos algumas belezas aqui em Santa Catarina que estão sendo descobertas agora. As casas indígenas subterrâneas do Cerrito, o papagaio charão de Urupema e todas as outras belezas que nós temos por aí. Isso são patrimônios mundiais que são únicos. São fenômenos únicos que o mundo quer conhecer. Só que a gente não tem estrutura ainda para isso. Então, quando eu falo que o turismo ele é a solução de muita coisa, dos eventos, vão aprovar daqui a pouco a semana 5x1. O que vai acontecer? As pessoas vão ter mais tempo, se tiverem dinheiro, para passear, para gastar, para ter lazer. Acho ótimo, mas tem o seu peso, né? Vai ter o seu... nada sai de graça, né? Tudo vai ser passado para o consumidor. Então eu entendo que é a vez da Serra Catarinense também, Lages em especial, isso que se falou do devagar, é devagar quase parando. É preocupante. A gente não tem que fazer muita comparação com outros municípios, mas é só ver os municípios industrializados, né? E nós, por preservar, estamos pagando um preço muito grande com isso. Mas tem um agravante que eu quero falar, por exemplo, assim, Lages tem 2.000 quilômetros de estrada rural. Então, quando o governador vai investir um dinheiro lá em Salete, lá no oeste, ele faz 6 quilômetros de asfalto, ele liga 2 municípios, ele tem lá 30 mil votos. Lages, ele tem 2.000 quilômetros e quando liga uma rodovia, 80 quilômetros de asfalto para ligar, para não ter voto, para ligar para o turismo. É complexo? Com certeza a situação geográfica daqui joga a favor e joga contra ao mesmo tempo, né? É uma dicotomia, né? É dicotômico, mas o que está se apontando é inexorável no meu jeito de ver, né? Está apontado norte para que a estrutura tributária vai favorecer o comércio, como vocês estão dizendo, sabe mais do que eu. Então tem que ser apontado para o dinheiro gerado pelo comércio, não tem jeito. Não tem jeito, é exatamente. Não tem jeito, mas, factível, é fato. O que factual, gera, né? o que gera o desenvolvimento, o que gera o produto, o que gera o dinheiro é a produção, é a indústria. Se a indústria não gerar, vai empobrecer, não terá consumo. Eu concordo. Qualquer coisa que seja o equilíbrio para o que o futuro mostra, né? Porque são coisas transitórias, etc. Uma parte da receita, você tem lá... Eu lembro quando no começo da minha carreira, eu era supervisor de vendas da Consul e da Brastemp. Pô, comecei no Rio Grande do Sul, depois foi Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Primeiro, na nossa época, a gente começou a colocar linha branca em supermercado. Eu fui no Zafari, em Porto Alegre, não tinha vendendo a seção de linha branca, fui lá e instalei. Angelone é a mesma coisa. Não vi, aí o celular veio e começou a ferrar com a venda de eletrodoméstico. Celular atrapalhando a venda de uma geladeira, o que nós vamos fazer? Aí veio a China começando a vender ar-condicionado mais barato. E assim foi, tinha que ter uma estratégia para fazer uma diversificação na carteira para não ficar estagnado e começar a vender menos, né? Então é essa substituição gradativa do que Lages tem como portfólio de venda, né? Tem toda uma
setores que são preponderantes, predominantes aqui na região, tem que ter uma estratégia de substituição disso aí. Certo? Para renovação, ar novo, que precisa. E eu acho que é lento essa transição que precisa fazer. Tem que ter uma fórmula para isso ser um pouco mais de acordo com o passo do mercado. E se a legislação está apontando para isso, a tributária, como vocês colocaram, que vai se beneficiar quem tiver mais preparado para tais setores, então não tem jeito. Então lá vai ter que fazer uma transição para que o que vier de novo aí para tá na frente. Talvez se ela for rápida o suficiente, ela pode chegar na frente de outros lugares, inclusive. Né? E eu não sou o cara que está dizendo o balanço e como vai chegar lá. Eu não sei. Né? Vocês estão mais no dia a dia que eu. Mas se apontar para lá, e vocês brilhantemente colocaram assim, é o lugar que precisa botar uma parte do esforço grande para a equipe de transição. E aí, chegar lá. Eu vejo que... Eu acho que é bem complexo o negócio. Mas tem, acho que o norte tem que estar apontado. Depois as táticas, etc., vai fazendo, né? Valdir, eu acho que eu vejo ainda muito pouco planejamento em cima disso. Tanto de vendas como da parte contábil também. Eu acho que há uma despreocupação muito grande da maioria das empresas. E isso é fundamental para que se possa sobreviver. O varejo é o que mais corre risco em função a tanta tecnologia. Olha, até vou citar um caso. Ontem eu estava... Ontem não foi terça, hoje é quarta, né? Quinta. Eu na terça-feira estava em Florianópolis, precisava comprar alguma coisa que eu precisava para o negócio que eu tinha lá. E era 1h da tarde, eu olhei daqui, olhei daí, estava tudo muito caro. Comprei pela metade do preço, a 1h da tarde, para entregar às 6 da tarde, pelo Mercado Livre. E aí você chega nos prédios, hoje você vê fila de entregadores, pontos de coleta em todos os cantos da cidade. Hoje você compra praticamente para entregar, principalmente nos grandes centros, para entregar no mesmo dia. Às vezes com uma rapidez maior do que uma loja física. 2 horas. 2 horas. Então, essa é a realidade. O que nós estamos nos preparando? Então, o varejo, para mim, o tradicional é o que mais sofre. Ou você está no pacote da venda também online, né, que é o momento. Isso vem sendo falado há anos, né? Eu tive o privilégio em participar da NRF nos Estados Unidos por 8 anos. Isso há 25 anos atrás já. E há 25 anos atrás eu vi muita tecnologia que só está chegando hoje no Brasil. Hoje os caixas automáticos de supermercados, em 2000, nós estamos em 2026, já existia os primeiros testes nos Estados Unidos. Então, hoje, a velocidade, dá para ver pela inteligência artificial, ela é quase diária, para não dizer mais momentânea, disso, né? É momentânea, né? E aí fica o convite para os empresários de Lages participar da Conex, empreender lá na CIL para se capacitar, para acompanhar o mercado. Eu acho que é um vetor de desenvolvimento. É essa a função da CIL. Com certeza. Gerar o desenvolvimento. Com certeza. Eu queria perguntar para o Vigas, a gente já está indo um pouco para a parte final, porque esses temas são complexos mesmo. A primeira pergunta, assim, na verdade, se vocês entendem, né, sem muita... que realmente a cidade precisa se preparar para esse futuro que a gente está discutindo aqui. A gente está falando de uma coisa, vamos dizer assim, a gente está viajando um pouco ou é isso mesmo a realidade? Tá acontecendo. É isso mesmo que precisa apontar, né? Aí a gente tem que voltar um pouquinho para trás e dizer que a CIL, nesses 86 anos, ela sempre se preocupou justamente com o futuro. Quando reivindica infraestruturas, quando reivindica outros equipamentos, outras ações de desenvolvimento, ela está pensando no futuro. E agora, da mesma forma, estamos fazendo isso. Eu participei hoje de uma reunião da CACB, que é a Confederação Nacional das Associações Empresariais, e um dos assuntos foi justamente isso, reforma tributária. Ninguém sabe como é que vai ser, como é que vai ficar. Então hoje é praticamente impossível você querer planejar alguma coisa em função da reforma tributária que não sabe como é que vai ser. Ninguém sabe.
teve algum pedido o comitê lá do IBS. Peraí, mas agora há pouco... Segura um pouco aí. Agora há pouco você falou que ia se beneficiar quem tivesse consumo. Sim, isso que está na lei. Não. Mas a regulamentação da lei não foi feita. Certo, mas assim, numa situação de alarme ou alerta ou necessidade, vamos dizer assim, que uma parte da tua equipe você precisa estar preparada para atender o que a lei está escrita, não com ela. Certo. Falando 10% do esforço tem que estar focado naquilo ali, porque é a novidade, né? É o risco, vamos dizer assim, ou o benefício, né? Essa preocupação que eu falo, como o recolhimento será no consumo e as cidades industrializadas serão prejudicadas, eu estou olhando isso como do ponto de vista da arrecadação municipal. Perfeito, mas é isso que... Né? E isso, por enquanto, não tem que fazer. A gente está ouvindo muitas proposições de candidatos de que essa reforma tributária não vai chegar ao fim do jeito que ela está. Claro, eu só vou colocar um ponto para vocês aí, vocês lembram mais do que eu. Eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil quando eu tinha 13 anos, em 87. Naquela época, foi a época das concordatas em Lages. Muita gente saiu daqui, Lages aqui com todo esse perigo do futuro, e eu estou chamando a atenção aqui da Serra como um todo, e respeitando o turismo e tudo isso, é para que Lages volte a ter uma posição melhor já de destaque como teve no passado, e é essa época que vocês vão lembrar aí das concordatas, que nem existe mais a lei concordata, hoje é recuperação judicial, tem um monte, está explodindo de recuperação judicial o país. Eu invisto no mercado financeiro, né? E eu vejo todo dia grupo tal pedindo recuperação, grupo tal, aí renegociando as coisas e não sei o quê, porque é impossível pagar esses juros que está agora, meu. Então é uma bomba relógio esse negócio aí, né? E daí você renegocia, você ferra com a empresa, com o mercado para renegociar, porque o cara está com a corda no pescoço, não tem o que fazer. Que é uma evolução da concordata, que foi o nome abolido no passado, etc. Vocês entenderam? Isso eu tô bem a par. Eu tô lendo, vendo assim, pô, não vai dar certo. Com juro de 15%, a galera vai começar a pipocar. Se somar juro mais imposto, é 50%. Não dá, e daí é refinanciamento, é socorro e não sei o que e tal. Então, é a realidade. Então, assim, para sobreviver nesse mercado brutal que está acontecendo hoje, uma parte é colocar um time de transição lá e olha, galera, vamos galopar e vamos botar esse cavalo a correr mais do que os outros. Porque, né, para recuperar o prestígio perdido, né, de alguma forma aí do passado que a gente tinha como maior cidade do estado, e foi perdido nos últimos 40 e poucos anos, né? Tô falando a mentira, não? Não, a empresa ela tem que ficar eficiente. Se não tiver eficiente, tá fadada ao fracasso. Exatamente. E sempre, né, parte geográfica, distâncias, isso de novo é bom e é ruim. É uma questão de pensar assim, pô, cara, qual é a chave que eu consigo virar aí, consigo entrar nas situações dadas, na situação dada. Não tem inventar a história. Tem a situação dada, vamos trabalhar para fazer isso acontecer. Né? Eu queria, Valdir, vamos pedir as considerações finais, a gente está estourando. Eu sei que eu mesmo conversei muito aqui, né? Desculpa até. Não, mas isso é bom, sinal que o papo está bom, né? Não, na verdade, o que me preocupa é o que vem pela frente e com esse momento político também tão conturbado, né, que a gente vê tanta insegurança em todas as pontas, sem falar nem de um lado nem do outro, e nem da justiça, que também tem o seu papel também, né? Isso é o que mais preocupa, mas eu torço que esse Brasil ande a passos largos, caminho ao futuro, aí, como diz o nosso hino, né? Perfeito. Considerações finais, Vigers. Agradecer a oportunidade de conversar contigo aí, trazer as novidades da Sil. E estamos sempre à disposição. Pode chamar a hora que abrir espaço da pauta. Fenomenal. Só queria te... Logo vamos falar de Expolages. Isso, eu ia perguntar para você justamente isso aí. A Expolages esse ano acontece quando? Outubro, 7 a 12, né? 7 a 11 de outubro. 7 a 11. E qual é a diferença que vocês podem revelar que vai ser diferente do ano passado aí? Ou a mais, ou a menos, ou diferente? Ou... Teremos de diferente um stand lá
que é uma retribuição Da Alvibeja, da né? Alvibeja, uma retribuição aos portugueses que veio de lá. Também teremos lá um espaço para divulgação da FIM. FIM é uma feira internacional que vai ter em Lages, no Centro Serra. Em maio. Do que vem é maio? 7 de maio. É maio. Que vai trazer expositores do mundo inteiro, 40 países, com embaixadores, com cônsul, encarregados de negócio, rodadas de negócio, um evento muito bacana, promovido pela Câmara de Comércio Brasil-Portugal. Muito legal, muito legal. E Beto, considerações finais, por favor. Eu acredito no ser humano, eu acho que o ser humano pode chegar onde ele quiser ir, mas ele precisa levantar, trabalhar e ir. E a coisa não acontece, não cai no colo, não cai do céu, não existe milagre. A pessoa tem que se capacitar, tem que buscar, tem que acreditar. E quando isso se tem em mente, eu acho que todo mundo ganha, o povo ganha e toda a região ganha. E ter um plano, né? Exatamente. Ter um norte. Ter um norte. Perfeito, pessoal. Gostaria de agradecer a participação dos nobres convidados aqui no FX Bajo Signa 101 e a gente se fala na próxima, pessoal. Um abraço a todos.